dia, queridos alunos. Bom dia novamente aí para Assunção do Piauí. Bom dia aí para Fátima também, Fátima Campelo acompanhando. Bom dia, Maria Lima. Bom dia, São Luís. Bom dia, São João da Canabrava. Enfim, nosso bom dia aí, né, Cauane? Bom dia para Cauane. Bom dia, Léo. E vamos que vamos aqui, continuando falando sobre os relatórios contábeis. Mais especificamente, nós começamos a falar sobre o balanço patrimonial e agora nós vamos conversar com vocês a respeito dos ativos. Veja só, pessoal, aqui eu não deixei, né? Vamos botar aqui pra gente o nosso símbolozinho aqui, que a gente tem, né? É esse aqui, não, aqui, né? Vamos colocar aqui pra gente, né? Nós temos o ativo. Opa, eu quero vermelho, para ficar bem destacado aqui. Então, vou fazer assim, né? Ó, nós temos aqui, né? Dividido aqui. Vamos. Professor, faz direito esse negócio aí, professor. Então, nós temos aqui o nosso passivo. Nós temos o nosso... Vou botar de outra cor, para ficar mais simbólico ainda, tá? Aqui, vamos botar de azul o nosso PL. E vamos botar o nosso ativo de azul. De verde, né? Não é azul, não, verde. Pronto. Aqui. Aí, agora a gente pode fazer o nosso... separar isso aqui e fazer o nosso balanço patrimonial, não é isso? Então, ó, nós temos aqui separadinho, direitinho aí, tá? Ah, ficou feio, né? O pezinho ali cortado. Não, deixa fora aqui, né? Vamos deixar isso aqui, não. Deixar assim mesmo, tá? Ok? Pessoal, no ativo, normalmente, todas as empresas, né? Aqui, nós estamos falando dos nossos bens e direitos. Os bens e direitos que, em regra, são de propriedade da empresa e eles são mensuráveis em um valor monetário. E isso, pessoal, e esses bens e direitos representam os benefícios presentes e benefícios futuros da empresa. Tá? São bens e direitos. Nós vamos especificar bem mesmo, né, para vocês. Bens. O que são esses bens aqui? Veja só, quando nós estamos falando de bens, nós estamos falando de máquinas, de terreno, de estoque de mercadoria, de dinheiro que pode estar no caixa, em moeda, mesas, ferramentas, veículos, instalações, prédio, né? E também coisas úteis que trazem benefício para o negócio. Tudo isso aí é bens. Tudo que for útil ali traz benefício para o negócio é bem. Agora é o seguinte, a empresa vende a prazo. A empresa vende a prazo. E ela tem os direitos. Se ela vendeu a prazo, ela tem contas a receber. Ou esse contas a receber serve, pode também ter outro nome, como duplicatas a receber, ou títulos a receber, ou ações em depósito, ações em depósito de conta bancária, ou seja, um direito de saque, ou outros títulos de crédito também. Professor, o que é título de crédito? Estão lembrados, né? Vocês fizeram uma disciplina chamada de Direito Empresarial, e dessa disciplina de Direito Empresarial tinha lá os títulos de créditos, que são duplicatas, letras de câmbio, cheque, e que são representativos de alguma operação que você tem um direito para receber. Aqui, pessoal, como um resumo geral, direitos é tudo que a gente tem direito a receber. Tudo. Veja só, que na contabilidade moderna, pessoal, né, ela vem desenvolvendo novas teorias, né, e tem considerado ativos os bens à disposição da empresa, sendo ou não dela proprietário. Aqui,
Primeira anotação para vocês, que antigamente não tinha isso aqui, né? Agora, esse aspecto aqui, ó, é que é a novidade, né? Ou não da empresa. Até então, o que acontecia? Os ativos das empresas não eram considerados aqueles que não eram proprietários. Professor, dá um exemplo de um bem que está à disposição da empresa e não é proprietário. Olha, quando você faz um leasing, né, uma operação de leasing, ela constitui assim, um tipo de arrendamento, mas no popular, né, um aluguel. Só que o bem, normalmente nesses contratos, eles decorrem, tem uma cláusula, inclusive, que no final você pagou aquele certo período, você fica com o bem. No fundo, funciona como um financiamento, né? Só que tem as regrinhas lá. Né? Vamos aí um exemplo no caso das SAs, né? Que fala, né? Que diz que os bens decorrentes de operações que transitam a empresa, os benefícios, riscos, controles, independentemente de ser de propriedade ou não, deverão ser contabilizados, né? Então, isso está dizendo lá na lei das SAs, tá? Está lá na lei dizendo isso aí. Olha aqui. Eu até contei esse exemplo para vocês, né? Que era o caso do leasing financeiro ou uma espécie de arrendamento mercantil. Porque, veja, até 2007, ele ficava fora. Era considerado um aluguel. Ficava fora da contabilidade, do ativo. Só que esse bem estava lá na empresa. Pessoal, e bem alugado você não registra como bem, né? Se você alugou uma casa, você não registra essa casa como sendo sua. Você registra lá um compromisso com o contrato de aluguel, né? E assim, pessoal, nesse sistema aqui, o leasing, né? As equipes de fiscalização, e ao longo do tempo, observaram que esse é um ativo que é da empresa. Normalmente ele funciona como um financiamento mesmo. Os bancos criaram isso aqui, foi criada essa modalidade aqui, chamou de leasing, como se fosse um arrendamento, justamente para poder. A lógica aqui, pessoal, do leasing é assim: se é um aluguel, esse aluguel ele é dedutível lá da tua receita e vai diminuir a base de cálculo do imposto de renda. Só que os fiscais perceberam essa jogada do sistema financeiro e falaram assim: opa, peraí. Esses caras estão diminuindo aí a nossa base de cálculo para pagar menos impostos. Então vamos considerar, aí propor a alteração da lei para que houvesse a inclusão lá como um ativo também. Tá? E diminuir lá a base de cálculo, e aí, vamos dizer, trazer para um nível, um patamar mais alto a base de cálculo do imposto de renda. E também perceberam que esses leasing, ao final do contrato de leasing, ou seja, do contrato de aluguel, esse bem ficava com a empresa. Então, você, opa, peraí, isso é um financiamento, né? E foi assim que trouxe lá o leasing para ser considerado também, tá? Como um ativo. Outro ativo aqui, ó. Mercadoria deteriorada. Só tem lá as mercadorias e essas mercadorias estão deterioradas. Não sei se vocês já passaram por uma situação dessa aqui. Tá numa loja lá uma pilha uma gôndola cheia de garrafas de vidro, ou louças, cristais e tudo mais. Por um motivo ou outro, pá, a prateleira cai e quebra tudo. Estava tudo contabilizado lá na contabilidade, tudo lá registrado, essas mercadorias lá no estoque. Mas se quebrou e não tem mais perspectiva de comercialização, esse bem não deve mais permanecer no ativo da empresa. Ou seja,
você tem que descartar mesmo, tirar fora. Tá? Porque ali não vai gerar mais benefícios futuros. Né? Não caiu, quebrou, estragou, acabou. Joga fora. Aí tem que tirar lá do ativo também. Pessoal, tudo tem consequências, tá? Nós estamos aprendendo aqui, passo a passo, mas depois nós vamos ver as consequências que tem dessas regrinhas aí. Assim, para que a gente possa evidenciar o passivo, é necessário 4 características simultâneas para a gente caracterizar um ativo, 4 características simultâneas para que a gente possa evidenciar um ativo. Primeiro, eu tenho que saber se é bem ou direito. O segundo, eu quero saber se é propriedade ou está à disposição da empresa. Se está à disposição da empresa, tem benefícios, riscos e controle. A outra característica que nós temos é que ele deve ser mensurável em dinheiro. E gerar benefícios, tanto presente como benefícios futuros. Tá? Essas são as regrinhas para caracterizar um ativo. Mas nós temos alguns bens que com o decorrer do tempo, eles começam a perder valor. E professor, como é que esse negócio aí, eu tenho um bem e começa a perder valor? Conta aí pra gente aí. Imagina só, você tenha lá na tua empresa. Oh, foi demais aqui. Isso. Imagina que você está lá na empresa e você comprou um caminhão. Tá? Pessoal, você comprou um caminhão zerado. Ele vale, quanto vale um caminhão? Opa, 400 mil? 500 mil? Pronto. Ah, se for uma carreta, vale bem mais, né? Então vamos lá, você comprou um caminhão novo, zerado, né? Vamos botar aqui, bem aqui, né? Aqui, ó, 0, né? Aqui, você comprou ele, vamos supor assim, por 500 mil. Né? 500 mil. Comprou ele que dia? Ah, vamos supor que você comprou em... Hoje é dia? 20, é? Ah. Então, vamos ver aqui. Você comprou ele no dia 20/9/2021. Pagou 500 mil. Aí você usou esse caminhão para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, fez serviço daqui, fez serviço daquilo, o outro foi para a roça, voltou da roça, fez viagem, não sei o quê. E agora esse caminhão teu está com... Vamos botar bem alto, né? Está com 200 mil km. Opa, andou bastante, né? Quanto é que vale esse caminhão agora? Pessoal, esse caminhão andou muito agora. Ele vale somente 200 mil. Né? Somente 200 mil. Veja que ele caiu de 500 mil para 200 mil. Porque esse caminhão foi perdendo tempo. E é isso aí, pessoal, que a gente chama de depreciação. Porque ao longo do tempo, o bem foi perdendo seu valor. Ou seja, porque ele ficou velho, obsoleto e tudo mais, ou porque ele foi desgastado mesmo. Tá? E mesmo que você tenha feito ao longo desse período aqui, né, que está andando com esse caminhão, tenha feito manutenção, troca de óleo, isso, aquilo, outro, é isso mesmo que você fez, tudo isso aí. Mas ele não é o mesmo preço do caminhão novo. Acabou. Tá? Já vale só 200. Recentemente, pessoal, o Conselho de Pronunciamentos Contábeis do Brasil, né, recomenda 3 valores recuperáveis de ativos. Né? Ou também pode ser lá em inglês também, o impairment, que reconhece as reduções dos valores dos ativos.
Uma delas você tem a dedução decorrente lá do desgaste, e tem uma regrinha para fazer os cálculos todinho direitinho, e tem essa outra aqui, que é a recuperação, fazer os cálculos, a redução desses ativos. Assim, pessoal, nós vamos ter, né, a possibilidade de ter uma demonstração mais real. Eu não vou mostrar mais o caminhão lá no meu ativo como 500 mil. Ele vai, com o tempo, se desgastando e vai perdendo valor. Tá? Bom, essa regra aí, de ter uma regra, tá? ela foi até meados da década de 80, né? Teve uma grande preocupação dos negócios da avaliação de ativo, mas agora nós estamos mais pacificados nesse aspecto. E aí nós vamos separar o ativo tangível ou corpóreo. Nesse caso, nós precisamos separar o ativo tangível ou corpóreo, que são os bens físicos materiais, né? E que pode ser trocado, que nós podemos pegar e tudo mais. Aqui nós vamos ter o estoque, os veículos, terreno, máquinas, equipamentos, móveis, escritório, etc. Isso aí eu consigo pegar. Mas nós vamos ter um outro tipo de ativo, que é o dito ativo intangível. Pessoal, esse ativo aqui ele é invisível, né? E eu não consigo pegar. Ô, professor, se eu não consigo pegar, para que eu vou... Espera aí que vocês vão entender. Espera aí. E veja só que esse ativo, mesmo que eu não consiga pegar, ele começa a ter certa relevância, né? Principalmente a partir dos períodos que tiveram grandes ondas e fusões e tudo mais. Né? E aí, esse ativo intangível para nós é aquele que eu não consigo pegar, como, por exemplo, lá uma marca, uma coisa assim. E esse conceito agora de considerar o ativo invisível, ele passou a ter grande relevância, né, principalmente nas fusões e incorporações, porque os valores das organizações, né, a partir desse momento, passam a ter também o valor de quanto ela vale no mercado, né, que são esse ativo invisível. E aí, veja só, vamos pegar aqui algumas situações, né, do ativo invisível, que pode ser muito valioso, pode ser bem mais valioso que os bens tangíveis. Veja só, a empresa IBM, ela, no final dos anos 20, do século XX, ela comprou essa empresa aqui, adquiriu essa empresa aqui, a Lotus, né? E veja só, né? Embora lá o valor de mercado fosse cerca de 250 milhões, ela foi adquirida por 3 bilhões. Olha lá, né? Por que, pessoal? Porque esse tipo de negócio aí significa o seguinte, olha, a IBM entendeu que aquele tipo de negócio, aquele tipo de bem, para ela valeria bastante. Então ela optou por comprar, mesmo que tenha sido lá só 200. E essa diferença que se tem entre os 250 e os 3 bilhões, nós chamamos de valor excedente ou ágio, né? Também, esse ágio tem um outro nomezinho aqui em inglês que vai chamar de goodwill, né? Em outras palavras, vocês podem já ter ouvido falar aí no interior alguma coisa assim, que seria o fundo de comércio. Então, chamar aqui de fundo de comércio, chamar de ágio ou chamar de goodwill, nós vamos estar falando a mesma coisa, tá? Veja só que esse valor ganhou esse destaque, né, por conta da capacidade das pessoas que trabalham lá. Trabalhavam lá na Lotus, isso aí dependeu muito e também da perspectiva desse mercado crescer bastante, né? E veja que
tem algumas consequências, né, dessa valorização que está ligado aí à capacidade intelectual, à humana, a marca, a liderança de mercado, lealdade de clientes, o ponto comercial e por aí vai, né? E isso tudo está sujeito à negociação, né? Nesse caso, é um ativo? Sim, mas é difícil de ser medido em dinheiro. Realmente, o ativo intangível, ele é um ativo e muitas das vezes é meio complicado até demais, né? Para a gente poder chegar a um valor dele. Mas aí a nossa lei, né, 11.638, ela estabelece que o ativo intangível deverá ser considerado no ativo os direitos que tenham por objetos, bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade deverão constar no ativo. Certamente, pessoal, esse é um grande desafio para os técnicos em contabilidade, que é exatamente como avaliar um ativo intangível. Bem complicado, né? Mas lembra que tem essa possibilidade do deságio ou goodwill também. Para fins didáticos, né, nós vamos tratar o lado direito do balanço patrimonial como passivo. Então, vamos fazer aqui, né, exemplificando para vocês, né? Vamos separar aqui, né? Nós vamos considerar o lado direito aqui como passivo e o lado direito como ativo, tá? E dentro dos passivos, nós vamos colocar as obrigações e dívidas. As obrigações e dívidas, tanto aqui. E dívidas, podemos botar dívidas e obrigações vindo para cá, né? O fato do ativo ter uma conotação positiva, o termo passivo tem um significado negativo, ou seja, o mundo dos negócios, obrigações, dívidas, num sentido mais amplo, são financiamentos. E isso, então, vai para o passivo. Então, vamos aí conversar agora sobre o passivo também, né? O passivo, pessoal, em outras palavras, nós vamos estar relacionando tudo que for obrigações, ou seja, que eu tenho que pagar. E ele está dividido em exigível e não exigível. O passivo exigível evidencia toda obrigação ou dívida para com terceiros. Aí entra fornecedores, matéria-prima a comprada a prazo, impostos a pagar, financiamentos, empréstimos, né? E também temos dizer para vocês que esse passivo ele é um passivo exigível, ou seja, o credor pode vir cobrar de você. E pode vir cobrar para que você pague ele. E o outro ativo passivo é o não exigível, que representa uma dívida, porém, essa dívida, ela é assim, não tem tendência de ser cobrada, mas pode ser que tenha que efetuar o pagamento dela. Então, o passivo exigível, é uma dívida para com terceiros, né? O não exigível
é para estar lá à disposição da empresa até que a empresa resolva fechar. Veja só, se nós temos uma empresa e ela é constituída por meio de contrato legal, daí o nome de pessoa jurídica, e para essa empresa possa funcionar e operar de fato, ela precisa de capital. Esse capital nosso é o quê? O dinheiro, os bens e recursos. Os sócios normalmente das empresas são pessoas físicas. Eles colocam, não estão dispostos a iniciar normalmente com uma quantia em dinheiro, até porque a empresa precisa de um certo fôlego para começar, né? Não vou começar não vamos começar a empresa mexendo logo sem recurso nenhum. Vai morrer, né? Imagina que você foi contratado por uma empresa, né? A pessoa jurídica, e você sabe que o capital concedido pelo sócio não é um presente, mas uma aplicação de investimento, né? Se a empresa parar de operar ou de produzir ou fechar a empresa, há uma descontinuidade e deve ser devolvido esse capital aos sócios. Veja então que aqui nós começamos a ter uma distinção entre duas pessoas. A pessoa jurídica, que tem uma personalidade própria, que assume obrigações, e tem também uma outra pessoa física. Daí a garantia do capital, a quantia do capital social ser registrada do lado do passivo. Por isso que ela foi o passivo, né? Ele foi para o lado esquerdo. Porque aqui tudo cresce quando mais eu diminuo o valor. Veja só, se tivesse assim, fosse muito fácil transitar com esses recursos, né? Fosse muito fácil transitar com esses recursos do ativo para o sócio, voltar e tudo mais, essas coisas assim, seria muito fácil e a empresa teria muito frágil e estaria muito vulnerável e, consequentemente, ela poderia ser obrigada a devolver o capital do sócio. E se ela devolve o capital do sócio, ela fica sem recurso e quebra. Então tem umas regrinhas para isso, tá? Assim, nós vimos aqui que esse capital colocado pelos sócios, podemos dizer que ele não é exigível e é, para nós, considerado uma origem de recursos provenientes dos sócios ou proprietário, né? Assim, se a gente for pensar no empresário que quer longo prazo e o negócio não seja aqui tão ruim, ela vai pensar o seguinte, você vai pensar o seguinte, olha, a princípio, não precisa devolver ou pagar o capital, o patrimônio líquido. Você pode ter outras formas de armazenar a água, essas coisas assim, mas aqui não há necessidade, né, de estar devolvendo. Se fosse outro bem, poderia ser devolvido. Veja só que lá no decreto 2627 de 1940, destaca que o não exigível, né, desde 1940, no código lá, né, nesse decreto aí, ele regulamenta. Então ele já vinha separando os ativos e os passivos, tá? E assim, seguindo o modelo americano, a obrigação não exigível passou a ser denominada patrimônio líquido. Então,
ativo aqui. Essa obrigação não exigível passou a se chamar patrimônio líquido. Tá? E patrimônio líquido, então, podemos dizer que são os dinheiros dos sócios. Tá? Para que vocês possam entender bem o patrimônio, há uma visão didática do não exigível é melhor. Então, patrimônio líquido, né, como não exigível, a gente separa ele. Então, podemos então agora dizer que o patrimônio líquido são os recursos dos proprietários que estão aplicados no empreendimento. Mas o patrimônio líquido, pessoal, ele vai um pouquinho além, né? Porque ele tem que verificar a questão da propriedade também, tá? A 6404, né, deu uma denominação do passivo, né, para sendo o lado direito do balanço. Então, não tem mais como mexer, porque aqui é a lei que já deu esse formato, né, que já deu esse formato, ativo, PL, passivo. Já deu, a lei deu esse formato, acabou, né? Tem mais que mexer. Então, retomando aqui para vocês, a lei das SAs por ações, denomina de passivo todo o lado direito do patrimônio líquido. Dessa forma, o patrimônio líquido estaria incluído na denominação de passivo. Porém, as normas de contabilidade tratam o lado direito como passivo e patrimônio líquido. Então, pessoal, aqui, né, tem essa lide aqui, essa polêmica. Tem essa polêmica aqui para dizer do lado direito, né? E aí, separamos aqui que o Brasil considera o lado, o passivo lá do lado direito, e separando do patrimônio líquido. O patrimônio líquido, né? Ele não só é acrescido com novos aumentos, mas também, e isso é comum, que ele cresça também com os rendimentos. Então, nós temos aqui que o capital, né, o capital pode ser incluído nos novos rendimentos ou nas mesmas operações. E o lucro resultante da atividade operacional, que é pertencente aos sócios, quem investe na empresa, então vai ter uma remuneração a respeito desse investimento. O lucro obtido em determinado período de atividade empresarial, normalmente, uma parte é distribuída para os donos do capital e a outra parte é reinvestida no próprio negócio para que ele possa avançar e se desenvolver. Mas também tem uma parte do lucro que é retida e adicionada ao patrimônio líquido. E assim a gente podemos ver que essas aplicações vão crescendo. Assim a gente pode dizer que o patrimônio líquido, como a gente já viu, é também uma obrigação para com seus proprietários. E essa obrigação, geralmente, quando ela não é exigível, isto é, os proprietários não exigem da empresa devolução. E essa aplicação fica lá rendendo juros. Os proprietários das empresas, né, que são, no caso, os portadores, né, das ações, elas são divididas aí, né, em menor parte. Normalmente, quando não
mas deseja ser acionista, a empresa negocia para que ele saia e a ação volta para a tesouraria. E assim, nós começamos a conhecer o nosso balanço patrimonial, uma reforma bem resumida aí, né? Olha aí, do lado do esquerdo nós temos o ativo composto de bens e direitos. Do lado do passivo nós temos patrimônio. Nós vamos ter obrigações para com terceiros, ou seja, as obrigações a pagar. E temos o patrimônio líquido, que está composto de capital e lucros prejuízos acumulados. Então, existe a possibilidade de movimentar o patrimônio líquido, mas via contas. E nesse sentido, pessoal, a gente analisando aqui bem, eu vou deixar o gráfico aqui bem facinho para vocês, né? Analisando bem essa questão do gráfico, dá para vocês perceberem que o ativo é igual ao quê? A soma de passivo mais patrimônio líquido. Essa fórmula está bem aqui embaixo, tá? Para vocês. Vamos dar uma exemplificada aí para vocês? Olha só aí, né? Nós temos aí uma empresa que tem um capital aí, se tiver 50 milhões de direito, 80 de bens e capital, e 100 milhões de obrigações exigíveis, passivo que tamanho? E qual é o patrimônio líquido? Veja só, pessoal. Nós estamos falando se a empresa tiver 50 milhões de direitos. Está aqui os direitos no ativo, está aqui, né? 100 milhões de obrigações. Está lá, 100 milhões de obrigações. Aí, obrigações exigíveis, né? Então, tem que estar lá no passivo exigível. Obrigações exigíveis do patrimônio. As obrigações exigíveis do patrimônio, elas vão estar registradas no passivo, lá na conta dívida, empréstimo, financiamento. E o patrimônio líquido, nesse caso aqui, que a gente apurou, ele é um patrimônio líquido de 30 milhões. Está lá, patrimônio líquido. Vamos ver se é verdade que o passivo mais o patrimônio líquido tem que ser equivalente ao nosso ativo também. Então, fazendo a nossa soma aqui, nós vamos ter... Vamos ver aqui, tem coisa aqui. Não, tem não. Pegando aqui, somando ativo, o passivo mais os recursos lá provenientes da aporte capital, alguma coisa, né? Está lá, patrimônio líquido de 130. E do lado de cá, todos os bens que a empresa tem a seu dispor. Veja que a gente somar aqui os bens, né, que é de 50 milhões mais 80 milhões, nós vamos ter que vai ser o que? 180, 200 dá 11, 16, né? 11, 14. Ah, não, já está aqui o total, né? 130 milhões. E veja só que aqui nesse caso as dívidas são de 100 mil e o patrimônio líquido de 30. Como é que você analisa isso aí para poder dar um posicionamento se a empresa pode ou não? Veja que nesse caso aí a empresa ela está já toda comprometida, né? O patrimônio líquido também já está corroído aí com as dívidas. E a verdadeira riqueza das empresas está relacionada a seus bens e direitos e também pelo patrimônio líquido.
Algumas terminologias contábeis, né, baseadas nas teorias contábeis, né, a gente pode, com base nelas, podemos dizer que um conjunto de bens, direitos e obrigações é o que denominamos de patrimônio líquido. Então, conjunto de bens, direitos e obrigações é denominado patrimônio. E aí essas peças que vão demonstrar esse patrimônio líquido, nós vamos ter aí que vão pegar esse capital e vai e fazer o fechamento, analisar todos os aspectos, fazer o fechamento do balanço patrimonial, né? Eu não vou colocar esse resumo aqui porque nós vamos trabalhar mais ele para frente. Bom, aí nós temos a equação contábil, que está relacionada a bens, direitos mais obrigações. Menos obrigações. Então nós temos aqui, ó, que a equação fundamental está aí, bens, direitos e obrigações. Pessoal, nós vamos dar uma pausa por aqui e na próxima aula a gente vai aprofundar mais esse estudo sobre patrimônio líquido e outras ações, tá? Um abraço e até a próxima.